Rádio Mestre está no ar, desejando-lhe bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora e o local em que nos escuta. Entrevistas. Albertino Minhoto é o treinador do São Miguel, equipa que se encontra numa difícil posição no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, à beira do rebaixamento, mas à qual a recente vitória contra a Agrária de Coimbra colocou de novo na luta pela permanência e tem apenas agora 3 pontos a menos que o Charruas e 4 do Santarém, a quem recebe na última jornada. Minhoto, como vai ser este final da prova para os Bulldogs? Vai ser um bocado complicada, porque a equipa desmoronou-se um bocadinho a partir do jogo com o Benfica, ao qual eu infelizmente não pude acompanhar por razões de saúde, uma gastroenterite nervosa, que foi o que apanhei este ano no São Miguel, e alguns jogadores acharam que eu não fui ao jogo do Benfica porque o Benfica é o meu clube e não estava para lá estar, quando isso é uma tremenda falsidade, porque eu já treinei os clubes todos de Lisboa, em todos os clubes que eu treinei joguei contra o Benfica e vesti sempre a camisola. Portanto, a equipa está ligeiramente mais fraca, inclusive este fim de semana com o Caldas, que não é do nosso campeonato, não serei que equipa é que vamos apresentar, com muita pena minha, porque eu gostaria de dar a réplica ao Caldas que eles merecem. Mas vamos ver o que conseguimos fazer ainda até lá. Os 2 últimos jogos, contra o Lolé e contra o Santarém, eu espero que a equipa recupere para continuar na primeira divisão. Se bem que, na minha opinião, não seja o principal objetivo do São Miguel. O São Miguel é um clube apetecível, é um clube com um futuro risonho, está a trabalhar muito bem nas escolas de formação, não tem na equipa sénior nenhum jogador da sua formação, ao contrário das equipas todas da primeira divisão, e portanto só daqui a 6 anos poderá aspirar a competir a este nível. Claro que é importante, porque estando na primeira divisão será um chamariz para outros jogadores. No entanto, neste momento, a minha opinião é que o reiko sénior do São Miguel é um reiko social, não é um reiko de competição. E a prova é que a equipa que eu tinha o ano passado na segunda divisão era indiscutivelmente mais forte que esta que tenho este ano na primeira divisão. Mais forte como equipa, embora eu possa dizer, por exemplo, que tenho jogadores como o caso de um senhor chamado Francisco Bandeira, antigo jogador meu júnior do Belém e que veio para o São Miguel e que, se quisesse, seria só um dos melhores pilares em Portugal. Como este tenho alguns, mas infelizmente a maior parte deles vêm de clubes onde não vincaram, onde não conseguiram jogar e portanto resolveram que o São Miguel seria o clube ideal para eles poderem ainda jogar. E por isso mesmo o São Miguel, como disse e volto a repetir, é um clube de reiko social a nível dos séniores. Também as suas estruturas administrativas não estão ainda preparadas para uma competição como é a primeira divisão. Estarão no futuro, porque estão a trabalhar bem, mas este mês quer dizer alguma coisa. É preciso mudar um bocadinho a atitude e passar de amadorismo para algum profissionalismo a sério. Talvez tenha sido repentina demais a subida à primeira divisão. Em relação a isso, eu posso dizer que quando fui convidado pelo Diogo Vassalo o ano passado para continuar na equipa, era para ser na segunda divisão. Eu assumo que se soubesse que ia subir à primeira divisão, eu não teria assumido a equipa. Acho que não é porque para eu ser melhor ou pior do que os outros, mas acho que não estava preparado para treinar esta equipa na primeira divisão.
Se bem que eu continuo a dizer, o São Miguel tem um número de jogadores de qualidade, não tem a equipa. Os jogadores que vieram de outras equipas não têm a formação ou têm formação diferente. São jogadores que vieram de equipas universitárias que jogavam Seven e, portanto, nunca competiram a sério. Só para ver, em relação à equipa do ano passado, a linha 3 quartos é toda nova. Não tenho o único jogador do ano passado da linha 3 quartos. E isto traz problemas, porque as outras equipas, mesmo este ano da primeira divisão do nosso campeonato, caso a Agrária, caso o Santarém, estão todos a jogar com jogadores que vêm da sua formação, vêm no clube desde miúdos e, portanto, têm um andamento completamente diferente. Se bem que eu acho que, mesmo assim, esta equipa do São Miguel, mesmo com todos estes defeitos, é a equipa para discutir o 7º e 8º lugar. Certo. Diz-me uma coisa, Minhoto, o que é que tu achas, na tua opinião, o que é que o alargamento que se verificou para as 10 equipas na primeira divisão, achas que foi benéfico em termos do rugby nacional? Achas que permite uma melhoria da qualidade no escalão intermédio, neste escalão inicial de competição? Sem dúvida que foi mesmo o São Miguel estando na situação em que tem, acho que aprendemos, eu aprendi mais este ano do que se calhar nos outros anos todos, onde os jogadores tinham outra qualidade. E os jogadores do São Miguel também evoluíram e todas as equipas evoluíram. O Benfica evoluiu, o Setúbal evoluiu, a própria Agrária evoluiu, todas as equipas evoluíram com a competição. E temos neste momento 2, 3 equipas que na primeira divisão que têm nível de jogar na divisão de honra. De qualquer maneira, posso dar a minha opinião. Eu acho que para uma evolução do rugby português seria imperioso, é só a minha opinião, seria bem os crânios da Federação que resolvam que a divisão de honra fosse constituída só por 6 equipas, com a obrigação de essas 6 equipas terem equipa B e equipa de sub-21 e que houvesse uma primeira divisão em 2 grupos, primeira divisão A e primeira divisão B, com 8 ou com 10 equipas era indiferente. A segunda divisão, na minha opinião, terá que ser sempre regional. Neste momento não tem hipótese, a diferença do salto da segunda divisão para a primeira é enorme, mesmo com 24 equipas cá entre a divisão de honra e as 2 primeiras divisões, é um salto muito grande. De qualquer maneira, como a Federação é que manda, os crânios estão lá, e como os crânios dizem que em Portugal não é só treinador da rugby quem for professor de educação física, eles continuem com essas ideias. E aproveitava este momento que tu me dás para lançar um apoio a todos os treinadores que não são preparadores físicos, principalmente o meu amigo Zé Mendes, que está a fazer um trabalho espetacular no Benfica e que o Benfica volta rapidamente ao lugar que tem direito. E como ele, todos aqueles que se dedicam ao rugby, que sacrificam pelo rugby sem serem preparadores físicos. Se tu vires bem, todos os treinadores que estão a trabalhar para a Federação Portuguesa de Rugby são preparadores físicos. Certo. Minhoto, diz-me só uma coisa. Abordaste aí um tema que é a questão das obrigações das equipas. Quando falaste da divisão de honra, disseste que achavas que as equipas da divisão de honra, os clubes da divisão de honra, deviam apresentar equipas de sub-21 e equipas B. Achas que essa filosofia também se devia aplicar na primeira divisão? Sem dúvida nenhuma. É só veres o número de equipas de sub-18, que existem em Portugal, e o número de equipas de sub-21 ou equipas B que existe. É confrangedor e é frustrante ver a quantidade de miúdos que, quando deixam de jogar no sub-18, não têm mais nenhum lado para onde ir jogar. Aliás, isso é uma questão que atravessa o rugby português há 30 anos, porque desde que o rugby português começou a crescer, nos anos 70, tem-se verificado sempre isso, e o crescimento do número de jogadores no escalão sénior, ou nos diversos escalões séniores, sub-21, sub-23 e séniores tudo acumulado, é muito pequeno. É muito pequeno porque não há, exatamente por causa disso, Manuel, porque não há quantidade, da quantidade é que nasce a qualidade. Os miúdos
os clubes gastam fortunas, entre aspas, na sua formação do sub-14, sub-16, sub-18 e depois do sub-18 para os séniores, perdem-se, eu há 2 anos fiz essa estatística, perdem 70% dos jogadores em Portugal. Exatamente, e isso é que impede o crescimento. Sem dúvida, não havendo quantidade de jogadores, não havendo qualidade, não pode haver qualidade. Então temos que nos preocupar de saber o que é que temos o que fazer com essa miudagem toda que chega aos séniores, não é verdade? Eu acho que é a minha opinião, só minha, e não tenho nada contra ninguém, mas os crânios que estão na Federação, os iluminados que estão lá, que puxem pela cabeça e que vejam quais são as opiniões, que não sejam só ditatoriais, quais são as opiniões de toda a gente, porque toda a gente em Portugal é um meio tão pequenino e toda a gente está interessada na evolução do rugby e não somos uns contra os outros. Assim como lamento profundamente que a nossa seleção tenha passado 2 anos a ganhar 2 jogos à Bélgica e um jogo ao Brasil, com a qualidade de jogadores que nós temos vindo a ter nos últimos anos. É lamentável, assim como é lamentável, não tenho nada contra as pessoas, acho que as pessoas do rugby têm um carisma e uma ligação muito grande, mas lamento que o selecionador nacional tenha dito mal do Errol Brand, que foi embora, que passou a vida a fazer experiências, e afinal ele fez exatamente a mesma coisa. E só falo daquilo que conheço. Jogadores como o Vieira de Almeida, que é um potente a segundo centro, jogadores como o Diogo Miranda, que é um futuro e um espetacular médio de abertura, andaram a ser experimentados em todas as posições, menos nos lugares deles. E no que diz respeito às linhas atrasadas, o Frederico de Sousa já era responsável por elas anteriormente, não é só deste ano. Exatamente. Ok, vamos deixar o assunto das seleções. É só a minha opinião, mais nada. Vamos deixar o assunto das seleções para outra ocasião e queria-te só fazer mais uma pergunta. No caso do rebaixamento, se vir a vier a acontecer, quais são as principais lições que levas desta experiência e em que termos é que terá sido benéfica ou não para o São Miguel? Quando o São Miguel afinal subiu à primeira divisão, a primeira coisa que o presidente me disse foi que o São Miguel não tinha pressa. E eu concordo absolutamente com ele. De qualquer maneira, eu penso que as estruturas do São Miguel a nível de direção e pessoas envolvidas com o clube têm que ser mais profissionais. Não podem de maneira nenhuma continuar a ser os amigos que fazem um favor aos amigos para ir lá trabalhar. Certo. Albertino Minhoto, muito obrigado pelas tuas palavras, pela tua colaboração e espero que tenhas sucesso no resto da tua carreira desportiva. De qualquer maneira, Manel, aproveito para te dizer que, independentemente daquilo que aconteça este ano à equipa do São Miguel, à equipa sénior do São Miguel, fique na primeira divisão, que eu espero bem que sim, porque era importante para a vinda de mais jogadores, o meu ciclo de treinador sénior do São Miguel acaba aqui. Sim, senhora. Vamos então aguardar pelo princípio da próxima época para saber o que é que vais fazer no futuro. Ok, ver. Albertino Minhoto, muito obrigado. Rádio Mestre está no ar. E esta foi a entrevista com Albertino Minhoto, que depois de uma carreira brilhante como jogador e como treinador de vários escalões etários das várias equipas da cidade de Lisboa, continua sem papas na língua. Esteja atento às novas informações da Rádio Mestre. Por hoje é tudo. Rádio Mestre despede-se de si. Até à próxima edição deste programa da responsabilidade de www.mãodemestre.com.